Empate na raça. E quer saber? O Ceará não merecia perder hoje, não. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. E, meu amigo, tem muita coisa para a gente detalhar da partida, tá? Em 3 pontos a gente vai trocar uma ideia sobre o que foi o jogo e já adianto. Não acho que o Ceará merecia perder. Eu sei que no futebol não tem merecimento e tal, mas não dava para, ia chegar aqui e dizer o quê? O Ceará, foi lá, toma um gol besta com um jogador a menos, mas enfim. Sobre isso que a gente vai conversar. Antes de mais nada, aquele pedido de sempre, você que está aqui no canal, deixa o like, é sempre importante para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Mandar aí para Gandaia Alvinegra curtir esse vídeo. E se você está chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa as notificações dessa moral para a gente continuar crescendo bem pertinho de 11 mil inscritos. Pode ser que nesse vídeo a gente bata e depois a gente vai para a próxima meta aí, tá? Valeu todo mundo que já está acompanhando aqui o Fala Moço. Vamos lá. Primeiro tempo do Ceará é um primeiro tempo de manual como jogar fora de casa. É claro, tem a falta batida lá pelo Coutinho, mas era um Ceará que sufocava, que tirava, marcava pressão, incomodava a saída de bola do Vasco. E aí eu faço uma ressalva. Eu vou além, não é só marcar alto, é marcar alto contra uma equipe treinada pelo Fernando Diniz. A escola Guardiola de trazer o time para o seu campo e desde o goleiro construir jogadas, sair infiltrando, encontrando espaço para virar e atacar com velocidade. É uma característica do time do Fernando Diniz. É óbvio que esse Vasco ele não tem as melhores ferramentas para jogar nesse jogo. Acho até que ele se expõe demais em não ter essa grande qualidade e acaba facilitando a marcação do time adversário. Mas isso não é um problema do Ceará, pelo contrário. Se tem uma fragilidade, você vai lá e impede o adversário de jogar, e foi o que o Ceará fez na maioria das vezes. O Vasco conseguiu sair algumas vezes, mas o Ceará encaixado na marcação. É importante salientar que é um jogo onde o Ceará toma 2 gols, mas um gol é uma falta, que é muito mais talento individual de um jogador extra série, que é o Felipe Coutinho, e depois ele toma um gol já num pseudo-abafa, porque o Vasco chegava, mas muito mais com cruzamentos do que com jogada de construção, de botar a bola no chão e envolver o Ceará. Pelo contrário, era um time que estava ajustado. Agora, é óbvio, sofria pressão na hora do 2-2, aliás, do 2-1. Então, de forma geral, eu preciso destacar que o Ceará foi um time que hoje, praticamente o jogo todo, marcou bem. E marcou uma das principais jogadas do Vasco, que por ironia ou não, é a bola aérea, né? Que é o time do Diniz que bota tanta bola no chão, mas que usa dessa bola aérea para chegar lá no Verrete e concluir a jogada de cabeça. O William Machado de novo fazendo uma grande partida, fazendo vários cortes. Então, do começo ao final, inclusive quando esteve com um jogador a menos, foi um Ceará que tem um padrão defensivo encaixado. E hoje eu gostei de uma coisa, não foi um time só que marcou do meio campo para trás, não, um time que conseguiu ocupar o campo de ataque. O comentarista, que eu não vou citar o nome, que eu estava assistindo o jogo, ele falou que o Ceará não veio para o segundo tempo. E acho que é uma leitura extremamente errada, porque era um Ceará que, no segundo tempo, controlou o ritmo do jogo. Deixou o Vasco muitas vezes sem jogar. Eu concordo que o Ceará não chegou muito ao gol do Léo Jardim no jogo todo, em específico no segundo tempo. Foi um Ceará ofensivamente sem tanta força, de chegar muitas vezes ao ataque. Mas não era um time retranqueiro, não era um time que não ficava com a bola. Pelo contrário, induziu o Vasco a cansar bastante correndo atrás da equipe alvinegra. Marcação encaixadíssima do Ceará no jogo. O segundo ponto é destacar o seguinte: o Ceará toma o gol, imediatamente consegue o empate, exatamente nessa pressão que eu estou falando. É um time que toma o segundo gol, não desiste, não baixa, não deixa de jogar. O Léo Condé, inclusive, muitas vezes aqui criticado por mim e pelos meus colegas comentaristas que cobrem o Ceará, que fazem conteúdo sobre o Ceará, de ser muito pragmático. Hoje, na opção que ele teve, mesmo com um jogador a menos, ele tinha acabado de colocar ali depois que o Ceará perde o Rodriguinho, que a ideia era fortalecer ali por dentro, né? Ele tira o Lourenço, deixa o Rodriguinho mais próximo ao Pedro Raul com o Baia e o Galeano. Então o Ceará marcava quase às vezes num 4-2-4, o Ceará marcando alto, e depois esses caras viravam ali para um 4-4-2. Quando ele perde o Rodriguinho, coloca o Sobral no lugar do Richardson, que tinha cartão, e coloca mais um homem ali para dar uma força maior nessa transição, que era o Fernandinho no lugar do Baia, que já tinha cansado.
Então, foi um Ceará que em nenhum momento se retrancou, botou zagueiro, botou volante, botou o Lucas Lima para proteger, para tentar ali segurar 1-1, não. Continuou armado como estava. E depois que toma o gol, não abdica de tentar jogar, não abdica de tentar conseguir o resultado. Vai para cima, continua marcando, coloca o Vini e o Pedro Henrique, tira, saca o Pedro Raul e o Galeano, deixa o time ali com o Sobral flutuando, o Fabiano ali pelo lado direito, o Pedro Henrique mais próximo junto com o Vina mais à frente e o Fernandinho fazendo o corredor ali pelo lado esquerdo com a subida do Matheus Bahia. Então o Ceará começou a usar os laterais quando tinha a opção. O Vasco não conseguia pressionar muito o Ceará na saída de bola, não conseguiu sufocar o Ceará lá no campo de defesa e, obviamente, com um jogador a menos, o Ceará foi tentando sobreviver no jogo e criar oportunidades. E teve algumas. Teve bola parada, teve bola alçada na área, na maioria delas acabou não conseguindo ser tão preciso, mas foi mortal no lançamento nas costas da defesa. O cara que faz um bom campeonato, que é o PH, né, o lateral direito do Vasco, vacila, e aí o Fernandinho é muito feliz. Acho até que ele, né, chuta ali, podia ter tirado do Léo Jardim, mas enfim, na ânsia de fazer a jogada, finaliza o Léo Jardim uma porrada, acaba rebatendo, e o Pedro Henrique muito bem localizado. Critiquei, inclusive, outrora o Pedro Henrique, acho que merecia crítica mesmo, pelo nível de jogo, mas é o cara que chega e pode fazer a diferença para o Ceará. E a crítica ao Pedro Henrique é exatamente por isso. Por esperar dele exatamente esse poder de definição, de estar no lugar certo, de acreditar no lance, de ir para cima, de fazer a finalização no rebote e de comemorar o gol muito merecido, um ponto que diz sobre o ponto, deixa o Vasco mais para trás, que o Vasco já estava ficando a um ponto, deixa o Vasco com a mesma distância, com uma rodada a menos. Então, assim, o Pedro Henrique é esse cara que pode fazer a diferença. Acho que ele pode ganhar mais confiança para ajudar mais ao longo da temporada, né? E é isso. Acho que ele é um cara que pode ajudar mais e fica essa esperança de ter o cara de volta. Se emocionou no final da partida. E é isso. Ter um cara de um nível maior, talvez um dos melhores do elenco, e que pode entregar, pode render. Gostei da titularidade do Baia. O Rodriguinho ainda, né, acabou, a expulsão vai pesar muito nesse sentido. O Vina conseguiu já aparecer mais do que no primeiro jogo. Então o Ceará vai ganhando alternativas ofensivas também. Então um gol de caráter, um gol de um time que não em nenhum momento abdicou de jogar. E aí é mérito do seu Léo Condé também. Léo Condé que não foi covarde, não foi pragmático, não foi muitas vezes aqueles termos que a gente define ele. Acho que o Ceará realmente foi muito feliz na noite de hoje. Estava num dia muito concentrado naquilo que precisava fazer. E eu finalizo o vídeo com o último ponto dizendo o seguinte: o Ceará é um time que, nos melhores ou nos piores momentos, ele não se desconfigura. Ele não muda, ele não se desespera, ele não rifa a bola, vai jogar mal. E quando jogar mal, a gente vai falar, vai pontuar, pô, o Ceará jogou mal. Mas de maneira geral, se a gente pegar o aparato geral da temporada, não é um time que se entrega, que entrega os pontos. E quando eu digo isso, não é um time que passa a ser um time extremamente previsível de colocar a bola na área. Teve um jogo que o Ceará fez isso, botou 30 bolas na área, eu não vou, confesso aqui que eu não vou lembrar nem contra quem foi o adversário aqui, estou tentando lembrar, mas foi um jogo que ele insistiu de jogadas aéreas. Depois disso, nunca mais o Ceará repetiu esse mesmo erro. Então, é um time que não muda as características. Sabe o que isso significa? É um time bem treinado. É um time bem treinado. E o Léo Condé vai tendo mais opções dentro do seu elenco para fazer um jogo competitivo. Então, seria muito frustrante chegar aqui no pós-jogo e dizer, pô, o Ceará perdeu um 2-1 quando estava melhor, quando era um time mais equilibrado, pelo menos dentro de campo, se não era um time tão ofensivo, era um time mais equilibrado, e aí ia ser muito difícil, ia ser uma derrota muito dolorida pelo contexto do que foi o jogo, por você ir fora de casa, fazer um bom jogo e voltar sem pontos. Acho que o resultado é mais justo para todo o desenho que foi o jogo, obviamente destacando que o Vasco tem individualidades e é sempre complicado. O Vasco lá tá brigando contra o rebaixamento, mas é um Vasco com muitas opções. Vários jogadores do Vasco poderiam estar no Ceará, por exemplo, brigando por titularidade. Então, é só para a gente ter uma noção do nível contra quem o Ceará jogou e não dá para a gente diminuir, menosprezar o que é o Vasco da Gama. Esses os 3 pontos. Você concorda, discorda? Muito pelo contrário, deixa aqui tua opinião. Quero ouvir também, vou ler todos os comentários, comentando alguns. Então participa aí, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações, é sempre muito importante ter você aqui.
E aqui vai ficar um vídeo, mais um, sobre o Ceará, para a galera alvinegra continuar acompanhando aqui o conteúdo do canal, beleza? Grande abraço e até a próxima.